Capítulo 5. Meu único aliado, pensava no início da reflexão, é o discernimento. Ele me indicará para onde dirigir-me, em quem confiar. Se é que há alguma linha filosófica ou religiosa afim, ele me permitirá descobri-la, ele me dirá se é bom ou mal e como recorrer a ela. Mas a análise efetuada ao cabo de profunda meditação arrojava uma conclusão arrepiante à medida que eliminava possibilidades. Todas as organizações tendiam a um bando inimigo e no outro, nada. Por mais que tentava polarizar mecanicamente a miríade de religiões, seitas, associações, sociedades secretas, organizações, grupos, ordens, ligas, irmandades e fraternidades, eu não deixava de discernir sobre uma sequer que ostentasse um raio de luz não criada, um destello da verdade primordial do Espírito. Contudo, se tudo quanto afirmava Belicena Vilca sobre a origem do Espírito não criado era certo, se o Espírito somente podia experimentar hostilidade por este mundo, até a cultura judaica, que hoje predomina neste mundo, não seria estranho o resultado de minhas reflexões. Pelo contrário, seria bem mais lógico, ou seria mais bem lógico, que estando a fraternidade branca a ponto de realizar a sinarquia universal, como no século XIII, não existisse senão uma organização de iniciados na sabedoria hiperbórea. Se do mesmo modo que no século XIII os círculos dominicanes se opôs aos planos da fraternidade branca, quiçá agora existisse unicamente a ordem dos construtores sábios do Senhor da orientação absoluta. Então me dizia desolado, sentindo que uma angústia muito parecida ao terror ascendia do estômago até a garganta. Então não devo esperar nenhuma ajuda concreta para cumprir minha missão? Estou por minhas próprias forças? Me custava aceitar isso. A missão proposta por Belicena era claramente uma tarefa que requeria o desempenho de um homem superior, de alguém dotado com muito mais do que com o que eu contava no momento. Se algo estava certo é que a ajuda espiritual seria imprescindível para cumprir a missão. Mas a ajuda, segundo minhas recentes conclusões, não devia esperá-la das organizações humanas. Não podia haver intermediários entre o espiritual e eu. Era evidente, pois, que a ajuda espiritual teria que manifestar-se diretamente em meu interior. Que Deus, ou os deuses libertadores, ou o meu próprio espírito eterno, não criado, infinito, se respondiam à solicitude de auxílio, teriam que fazê-lo no mais profundo de minha intimidade psíquica. Logo sentia a respiração ofegante, uma opressão no peito, e que não dei muita importância, pois a atribuía ao torre do mês de fevereiro. Esta presunção logo se desvaneceu, pois as noites de Salta eram bastante frescas, ainda no verão, e essa não era a exceção. Notei de imediato quando abri a janela. Vi o parque tenuamente iluminado pelo crepúsculo das 4 horas, ao mesmo tempo em que uma brisa fria me obrigou a fechar o postigo. Parado junto à janela, estranhamente sufocado por uma angústia desconhecida, pensei torpemente que mais uns minutos e já amanheceria. Uma sensação de solidão cósmica me havia envolvido pouco a pouco, sem que eu notasse, e no final fez calar até o fundo de minha alma. Por um instante pensei que a análise anterior me havia isolado solipsticamente do mundo. Ou, em outras palavras, que a polarização maniqueísta
a que submetia as organizações humanas havia continuado inconscientemente, saltando de categorias até um enfrentamento. Eu e o mundo. Isso poderia dar-se por meu instintivo repúdio do material. Mas não era assim, pois ao pensar em meus amigos, minha família, nos seres que admiro, intuí em seguida a potência espiritual deles e a conhecida sensação de alegria que me inspira o espiritual. Fez vibrar meu corpo. Sim, era capaz de intuir o espírito em alguns seres e, portanto, não estava realmente só. A solidão que sentia agora, pensei velozmente, não era produto de um desvio patológico, como a que padecem em suas melancolias os solipsistas egoístas. Era uma sensação totalmente distinta, lacerante e dolorosamente aguda. Podia traduzir-se em uma só palavra: abandono. Sentia-me só e cosmicamente abandonado. Mas nessa sensação de abandono compenetrada, havia uma segunda sensação, mais sutil, porém menos dolorosa. Era como uma reaproximação muda que vibrava no fundo de minha alma, mas a uma profundidade inimaginável. Era a reaproximação de um Deus que se transmitia através de um espaço sem dimensões e que parecia chorar por uma perda, uma amputação metafísica, e sua substância que era sofrida como só ele é capaz de sofrer. E essa perda que reaproximava o Deus era eu mesmo. Eu que o traía, que cometia uma heresia condenada e abominável. Sentia-me só e cosmicamente abandonado, repito, mas num grau tão intenso que por um instante me acreditei morrendo. Deve-se compreender que tudo aconteceu muito rápido, talvez em uns minutos ou segundos. E o mais provável é que eu houvesse realmente morrido. Isto compreendi muito depois, de haver-me deixado enganar totalmente por este estranho estado anímico. Se não foi assim, foi porque remotamente, nas fronteiras já de consciência que me abandonava rapidamente, tive uma certeira intuição. Essa emoção que estava me matando era externa ao meu próprio ser. Não era eu que lamentava e gemia emotivamente com uma força tal que enchia todo, que atravessava minhas múltiplas esferas de percepção e se difundia pela realidade circundante, que dissolvia minha consciência ao perder a diferenciação entre sujeito e objeto. O curioso é que, ao estar consciente desta intuição, tudo se cortou de um golpe, no estalido silencioso e brilhante, no qual acreditei distinguir fugazmente um círculo branco que me rodeava. Ou seja, nem tudo se cortou, porque agora a sensação havia se trasladado totalmente fora de mim, ao mundo concreto. Senti-me prontamente lúcido e alerta, enquanto ao meu redor, os móveis, o piso, as paredes do apartamento, tudo parecia irradiar uma maldade espantosa e ameaçadora. Era algo tenebroso que se induzia epidermicamente, que se percebia com todo o corpo, com cada órgão, com cada átomo. O mesmo estado anterior, mas invertido e exacerbado. A solidão cósmica profunda era agora pura presença. O abandono, um chamado mudo, mas de uma violência irresistível. O reaproximar de Deus, que parecia tão divino ao brotar das profundezas da alma,
se havia convertido em um rugido bestial, obsceno e agravante. Não é possível expressar em palavras o que vivi então. Somente posso dar uma pálida ideia se digo que essa força primordial era vagamente semelhante ao hálito de uma besta enorme e maligna. Um hálito fétido e ofensivo que brotava de todas as coisas, que eram por sua vez as vísceras, os órgãos desse dragão eriçado e perigoso. Um hálito que impunha sua presença cheia de vida, mas esta vida era ao espírito o que o ruído é para a música. Vil imitação e miserável cópia. Um hálito voluptuoso que enchia e exalava em uma cadência grosseira e animal. No silêncio e na calma da noite, esta presença se realçava, viciando o ar matinal, como se, invisível e poderoso, um inimigo mortal me acercasse, prestes a arrojar-se sobre mim, para cobrar minha vida e mais que minha vida. Tive a impressão de ter caído num brumoso precipício do qual fui resgatado antes de chegar ao fundo. Estava agora parado na borda do abismo, milagrosamente a salvo, mas vítima dessa apreensão que só experimenta o que sobrevive ao desastre. Por isso permaneci imóvel e não fugi daquele ambiente carregado de uma maldade indescritível que parecia dirigir-se agressivamente a mim. E essa imobilidade serena e reflexiva parecia excitar ainda mais a tensão dramática, elevando-a a níveis insuportáveis. Compreendi, nesse momento, que o que irradiava a matéria, como queira que isto se chame, estava perdendo sua capacidade de atuar sobre mim, pois no meio da insuportável tensão se adivinhava como uma impotência para consumar a agressão. Ao chegar a este ponto, parecia que tudo iria estalar, a voltar em pedaços pelos ares. E estalou. Até aqui o estudo de hoje. Agradeço a todos por terem ouvido. Na próxima oportunidade, estaremos estudando o capítulo 6 do 3º livro do Mistério de Melisena Vilca. Uma boa noite a todos e um bom descanso.